Bem pessoal, bora então fazer aí a parte do Superman aí pra gente finalizar. Começando aí a parte da cabeça aí, vamos colocar um cabelo estilo do Fortnite, né? A gente tá aqui com o nosso Superman careca, tá mais parecendo com o Lex Luthor, né? Do que com o Superman. Ele por enquanto tá sem orelha também, então a gente tá mais parecido com o Voldemort na real. E aqui a gente vai colocar o cabelo, então precisa ser no mesmo formato aqui, mais ou menos parecido com a cabeça dele. O que eu sempre tento fazer aqui é dar um Ctrl C, Ctrl V, vou colocar um pouquinho para frente. E aqui vou selecionar toda essa área aqui e vou tentar deletar aqui a parte da face onde a gente não vai ter aí o cabelo, né? Então, por exemplo, mais ou menos aqui nessa área. E nessa área aqui, deixa eu selecionar uma forma de seleção mais rápida. Vou selecionar aqui, mais ou menos onde é a orelha. Vou selecionar essa parte aqui. Vou selecionar essa área aqui também. Eu vou tirar aqui o Subdivision só para eu visualizar melhor. Colocar aqui com um Z, tecla Z. Vou colocar esse Warframe aqui para facilitar na minha seleção. Vou selecionar todo ele aqui e vou dar um Delete Faces. Assim a gente tem mais ou menos o formato da cabeça, óbvio que tá parecido com o Spock, né, o cabelo dele, então a gente vai ainda formalizar aqui melhor. Vou dar um Assign nesse material, vou dar um Ctrl L aqui, vou dar um Assign nesse material preto para parecer já com um pouco mais com o Superman. Vocês percebem que a testa dele tá muito gigante, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Bem, aqui na cabeça, vou selecionar aqui. Posso fazer o ajuste também aqui a respeito da cabeça dele. Olha só que legal. Eu vou fazer agora a adaptação para ficar mais interessante, né? O formato do cabelo dele aqui. Então vocês já percebem que aqui atrás ele já ficou um formato bacana. Aqui eu preciso fazer aquele arredondar um pouquinho mais, então eu vou selecionando essas áreas aqui e vou fazendo um desenho de acordo aí com fazendo a voltinha, né, do pé do cabelo do Superman aí. E eu vou selecionando essa parte aqui, vou até jogar um pouquinho mais para trás, eu vou jogando aqui certinho também. Eu vou fazendo umas adaptações aqui no formato do pé dele aqui. É um esquema que exige um pouquinho de paciência, mas é bem simples aí da gente ir adaptando aí. Eu vou mexendo basicamente no eixo X e Y, né? Sempre mantendo ele colado aqui no modelo 3D que eu fiz, que seria a cabeça do Superman. Bem, daí feito mais ou menos o formato aqui, pessoal, do cabelo do Superman, eu vou reativar aqui o Subdivision. Vocês percebem que ele vai ficar com algumas coisinhas ultrapassando aqui, mas de boa, o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um S e ele meio que vai entrar dentro aí da cabeça do Superman. E a ideia é dar um Ctrl L, selecionar todos eles de uma vez e apertar E. Primeiro eu vou dar um EZ para ele crescer na altura, né? Depois eu vou puxar um pouquinho com o X aqui, o eixo X, né? Esse vermelho, um pouquinho pro lado aqui. E eu vou dar um SY também. Bem, isso vai ficar vocês percebem que aqui o cabelo dele já começa a entrar dentro da cabeça, fica mais ou menos parecido com o do Fortnite. Claro que aqui o do Fortnite já tá com volume já finalizado, vai ficar mais ou menos assim. O que eu acho interessante fazer? A gente pegar, né, e fazer o formato do cabelo do Superman. Como ele tá aqui com o modo de mirror, né? Algumas coisas, né, que a gente vai fazer aqui com o cabelo do Superman não vai ficar repetido de um lado no outro, né? Tanto é que ele tem um sinalzinho aqui do tupetinho, né? Clássico do Superman. E então o que a gente pode fazer? Aqui atrás ele vai ter aí aquele formato clássico, o penteado que dos dois lados vai ficar igual. Então a gente pode utilizar o mirror aqui. Aqui em cima também, como ele joga bem para trás também, principalmente do Henry Cavill, dá para fazer uma coisa parecida, né? Portanto, bem, o que eu quero primeiramente fazer, eu vou dar um Shift A aqui, e vou colocar o cubo, né, pra gente fazer aqui. Eu vou dar um S
Vou até retornar aqui no modo de... Acho que o modo de material fica um visual bacana aqui pra gente modelar. Vou dar um Ctrl R aqui, vou dar um SX e um SY. E nesse carinha aqui eu vou adicionar o material aí de... o material preto. Eu vou dar um Ctrl L, eu vou dar um EX. E eu quero... Acho que vocês já entenderam a ideia, que eu quero fazer um tupete. Aí vamos... Deixa eu dar um S aqui pra aumentar. Aqui eu vou dar um... Agora vem um pouquinho de mais trabalho, né? Que seria fazer aí o formato, né? A gente vai dando voltas e voltas aí até fazer aí o tupete dele ficar certinho. Aqui seria o tupete grandão, né? O que fica em cima. Então vou dar um RY. Posso até ir diminuindo aqui. Ele vai ficar meio gigantão, né? A gente vai dando um S de escala para ele ficar aí no formato. Vai diminuindo, né? Para ele ir finalizando aqui, ó. Aí vocês percebem que aqui, ó, ficou bem estilo Fortnite, né? Se a gente for pensar. Olha só que interessante. E claro, para não ficar quadradão assim, eu vou ativar o Smooth. E aqui eu ativo também o Subdivision para ele dar uma curva, fazer uma curva, né? Para ele não ficar também com esse vácuo aqui, né? Parece que ele tá calvo. Vamos pegar aqui e vamos acrescentar essa área aqui da frente. Vou jogar aqui para frente. Ficou esquisito. Deixa eu dar um S aqui e um RZ. Vou diminuir, a gente vai adaptando. Olha só, já vai ficando com um formato interessante aí. Deixa eu colocar a luz um pouquinho mais... pra gente fazer esses traços aqui, ó, vocês perceberam do Tony Stark, que ele, claro, né, tem uma jogada aqui de textura também, né, um pouco do sculpting aqui, mas a gente pode fazer isso também no 3D, que seria selecionar essa área e dar um ES aqui, ó, que a gente faz esse formatinho aqui, como se ele tivesse penteado mesmo aí o cabelo, né? Fica também uma versão muito interessante. Deixa eu voltar aqui pro esquema. Bem, a gente vai fazendo esse processo. Eu posso selecionar ele também para facilitar e dar um Ctrl L, né, e um EY aqui para deixar ele um pouquinho diferente. Eu posso dar um SX, aumentar ele um pouco. E daí a gente vai ajustando ele aqui certinho. E claro, para não ficar muito igual também, a gente vai fazendo algumas alterações. Deixa eu vir aqui também e ajustando. E assim a gente, por diante, a gente vai fazendo esse formato aí do cabelo do Superman. E a gente ativa também na lateral e até na parte aqui da nuca, né, do Superman.